Eu vou pedir que você se sente um pouquinho, para que eu possa falar um pouco desta palavra, que eu abri, quero voltar a falar. Que está em 2 Reis 6, vamos começar pelo versículo 24 a 29. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." O rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." 33. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata." O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: "Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Na tradução Almeida Corrigida diz: esse dia é um dia de boas novas. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, sermos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Vamos para o 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito
quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Ok. Vamos começar analisando a situação deles. Olha como tudo começou. O exército sírio fechou, ficou ao redor da cidade, de maneira como era um exército muito forte, o rei de Israel não podia enfrentar. Então ninguém podia sair, porque saísse, morria, e eles dominariam o lugar. E aquilo foi ficando. Aquele problema chegou e foi ficando. Eles não invocavam a Deus? Invocavam. Teoricamente, eles não serviam a Deus? Serviam a Deus. Mas você vê que não é o bastante para você vencer. Você dizer que tem o Senhor e que tem uma fé, etc. Você precisa ter atitude de fé na vida. Para ser um vencedor, você precisa ter. E algumas pessoas, elas agem na vida, elas até dizem: eu tenho Deus, eu tenho uma fé, mas o comportamento diante do problema, muitas vezes é assustador. Está aqui. O problema chegou. Eles tinham que ter buscado já de imediato a Deus. Não. Aquilo foi ficando. O problema foi ficando ali. Aquele inimigo ali, cercando o lugar, cercando Israel, eles não podiam sair. E o que foi acontecendo? A comida foi acabando, eles foram entrando numa situação de desespero tamanha, que começaram a tomar a atitude totalmente desequilibrada de quem não anda com Deus, de quem não depende de Deus. O problema chegou e o problema ficou. E em função daquele problema, outros problemas vieram. Porque é exatamente isso. Se chega um problema na sua vida, você não adianta você olhar e dizer: não, uma hora eu resolvo isso aí, não, isso vai resolver, vai ter um jeito, uma saída. Você precisa ter inteligência para olhar e dizer: bom, eu já vou buscar Deus, eu vou vencer isso aqui, porque isso aí vai puxar outras coisas. Isso vai puxar problemas maiores. Então, quando o exército inimigo cercou a cidade, ali eles já tinham que ter começado a buscar Deus para sair daquilo. E algumas pessoas, um problema chega, elas não dão às vezes a devida atenção que deveriam dar. Elas não param para combater aquilo. E daquele problema começa a vir outro. Então, quando o exército inimigo cercou a cidade, eles foram ficando ali, ficando ali, ficando ali. A situação foi ficando miserável, miserável, porque não tinha como sair, produzir, pegar comida, não tinha o que fazer. E chegou a um ponto de uma cabeça de jumento valer 80 peças de prata. Até uma porção, um pouco de esterco de pombo, fezes de pombo, ser vendida por um valor absurdo. Já está ruim, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Olha onde é que eles já estavam. Pois aquilo desceu ainda mais. Porque uma coisa vai puxando outra. Um abismo, você já está num abismo.
Você tem que buscar agora a saída no lugar certo. Porque se você continuar buscando a saída no lugar errado, você vai acabar pegando um abismo cada vez maior, puxando para a tua vida um problema maior. E chegar no ponto tão louco de Já, foi quando o rei, aí sim, foi buscar o homem de Deus. Foi quando ele foi buscar o homem de Deus, porque aí chegou no ponto, ele viu, agora acabou tudo. Uma mulher gritando, socorro, minha gente, o que foi? Qual o seu problema? Não, eu não posso te socorrer, se o senhor não te socorrer, quem vai te socorrer? Mas ok, qual o seu problema? Aí é que ontem nós cozinhamos, nós fizemos um acordo, parece isso loucura que isso não foi verdade, isso aconteceu. Eu e a mulher ali, nós fizemos um acordo de cozinhar o filho dela, e agora, hoje era para cozinhar o meu filho, agora hoje era para cozinhar o dela, ela escondeu o filho. Você vê que a que nível as pessoas dizem, não, eu jamais desceria um nível desse. Se a pessoa não buscar Deus e não buscar pensar com os pensamentos de Deus, usar da fé com inteligência e depender de Deus e buscar solucionar as coisas, ela vai descendo, 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 e você vê que se pode piorar. Começou com um inimigo ali, que acarretou uma miséria muito grande, dessa miséria já estavam matando os filhos para comer. Olha a loucura. É o que acontece, às vezes entra um problema financeiro, aquele problema financeiro já vem para um familiar, que do familiar já ataca a saúde, aí desune tudo, vira uma bagunça, aí já ninguém mais se entende, nada mais caminha, e chega ao ponto do rei falar aqui ainda, essa desgraça é do senhor, como é que eu vou ter esperança? Eu não tenho mais esperança, olha o ponto que nós chegamos. E o homem de Deus falou, isso vai mudar. Em 24 horas isso tudo vai mudar. Amanhã, nessa mesma hora, a situação de vocês vai ser outra, completamente diferente. Então, antes de eu continuar com esse raciocínio, observa ali, eu estou batendo muito nesse primeiro, quando eu abri também, nessa primeira parte, porque eu queria muito que entrasses como entendimento na sua mente. Um problema chega, você já deve buscar saída em Deus, e solucionar aquilo em Deus. Porque se você não parar para praticar a fé, e já buscar a saída no Senhor, daquela situação pode puxar outra, que pode puxar outra, que pode puxar outra. E vai puxando. Começou com o exército arameu cercando a cidade e já terminou com gente comendo os filhos. O ser humano é tão difícil, muitas vezes. Buscar Deus com humilhação, botando a boca no pó, não busca. Mas chegar ao ponto de matar um filho e comer, chegaram. Aí o bispo, não, eu não faria uma coisa dessa. Tem gente que ele não fez isso, mas ele está sacrificando a família por causa da cabeça dura que tem, da teimosia, do espírito incrédulo, rebelde, das más atitudes e escolhas. Tem gente que se botar força para buscar Deus, ele não busca, ele não bota, mas ele coloca força em coisas muito, assim, absurdas. Entre matar um filho, cozinhar um filho, comer um filho e buscar Deus, o que seria o inteligente? Buscar Deus. Mas a pessoa, ao invés de buscar Deus, mata o filho e come o filho. Amém. Isso te faz pensar. Você vê que muitas vezes, você vê pessoas desse jeito. Buscar Deus, fazer o sacrifício em Deus, ele não faz. Mas ele não vê que ele está fazendo coisas muito mais terríveis, difíceis. A pessoa está fazendo. E o diabo,
Ele coloca uma venda nos olhos das pessoas que é impressionante, elas não vê. Elas não se dão conta que elas estão fazendo um absurdo daqueles com a vida delas. Elas não percebem o que elas estão fazendo. Muitas vezes elas não dão conta. Não percebem. Porque o diabo cega de tal maneira e elas não conseguem ver que buscar a Deus, elas não estão, mas estão fazendo coisas, sacrifícios absurdos. Buscando alternativa própria e solucionar um problema. E você vê que as pessoas tendem realmente, quando elas não param para depender de Deus, elas podem chegar a um extremo de atitudes estúpidas e destruidoras. É só você ver isso aqui. O que eles tinham que ter feito quando o exército arameu cercou a cidade? Buscado a Deus. Não, eles foram deixando, o negócio foi ficando ali. Foi agravando. Aí uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata, esterco de pombo, um absurdo, que até esterco de pombo estava vendendo. Tinha gente vendendo. Tinha valor. Algumas pessoas, elas chegam a esse ponto. Elas já estão pagando muito mais caro para ter o pior, sacrificando para coisas insignificantes e que não está beneficiando em nada, e continuam fazendo sacrifícios na carne e tomando atitudes erradas e não param para buscar e depender de Deus de verdade. Para Deus é difícil. Mas pagar caro uma cabeça de jumento num pires de esterco de pombo, a pessoa paga. E aí, já está ruim? Pode piorar. Olha a situação. Cozinhar, uma das mulheres elas já tinham comido no dia anterior o filho dela, de uma delas, e agora a outra não estava querendo cumprir com o acordo, ela estava gritando. Socorro, majestade, estou sendo enganado, porque nós comemos o meu filho, agora hoje é dia que comeu o dela, e ela escondeu o filho. Aí diz, mas bispo, é isso aí, o ser humano, se ele não parar para buscar em Deus, ele vai buscar em várias portas e saídas, e sempre fora de Deus, a saída vai ser para a destruição. Sempre. E essas pessoas, estamos falando de gente que, teoricamente, temiam ao Senhor. E que o Senhor, o Deus vivo, era o Deus delas. Mas buscaram em Deus manifestar a fé? Não. Qual a atitude? A mais estúpida imaginável. Uma loucura. Então, você deve ter isso na sua cabeça, sempre. Se você não sacrifica para o reino de Deus, você vai sacrificar para alguma coisa que só vai te levar para um fundo de poço. Pessoas que não buscam em Deus, buscam em algum lugar. Sem buscar, ninguém fica. A pessoa pode não estar buscando em Deus, mas está buscando em algum lugar. Em alguma pessoa, em alguma situação. E, normalmente, isso não vai terminar bem. Se você não busca em Deus, se você não para depender totalmente de Deus, você vai depender de alguma coisa e você vai buscar em algum lugar e alguma saída você vai buscar. E essas saídas sempre te levarão para um lugar de destruição. Sempre. O rei disse aqui, eu não tenho como ter esperança, a situação está tão grave. Como é que eu vou ter esperança? Aí o homem de Deus disse para ele, presta atenção no que eu vou te dizer. Dentro de 24 horas essa situação vai estar mudada. Ninguém aqui está numa situação como estava esse pessoal. Tenho certeza. Ninguém. Você pode até ter um inimigo, um problema semelhante como o rei da Síria, te rodeando, até um problema difícil, mas ninguém chegou a esse fundo, a essa decadência. E
o homem de Deus disse, em 24 horas, amanhã, nessa mesma hora, tudo isso estará mudado. Falou isso para o rei. O oficial, que era o assistente dele, olhou e disse assim, nem se as comportas dos céus fossem abertas, isso poderia acontecer. Olha a situação grave como está. Olha como nós estamos. Amanhã, de um dia para o outro, em 24 horas, uma situação dessa de decadência, o povo já comendo fezes de pombo, comendo os próprios filhos. Em 24 horas isso tudo vai estar mudado? A gente vai sair dessa miséria da noite para o dia, desse problema? Nem se as comportas dos céus fossem abertas. O homem de Deus olhou para ele bem firme e falou para ele, pois vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer. Você não vai desfrutar. Então isso aqui é o que mata a vida das pessoas. Deus libera uma palavra de vitória e dentro da pessoa ela fala igualzinho o oficial do rei. Que é isso? Não aconteceu durante o ano inteiro, vai acontecer em 24 horas. Que é isso? Isso aqui, o meu problema é tão grave, a situação é tão grave, que levaria assim, eu precisaria de muito tempo para isso. Bom, o que a pessoa está dizendo nesse momento? Olha, Deus, o Senhor é muito pequenininho perto do meu problema. Esse problema é muito mais poderoso do que o Senhor. A pessoa deixa bem claro que o Golias foi fichinha, a abertura do Mar Vermelho fichinha, não foi nada. As muralhas de Jericó ruírem também, aquilo foi tudo pequenininho, muito pequeno perto do problema que ela está vivendo. Eu vivo um problema absurdo. Nós estamos o povo está comendo os próprios filhos, vai mudar em 24 horas? Ele falou, pois vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer. E muitas pessoas amarram as suas vitórias dessa maneira. Deus fala, eu vou fazer na sua vida. Ela já para e diz, mas como? Pronto, amarrou a vida. Mas nem aconteceu o ano inteiro, vai acontecer em 24 horas. Já amarrou a vida. Porque a pessoa, traduzindo, ela está dizendo, é grande demais a situação, precisa de muita coisa para isso mudar. Quer dizer, Deus não é o Deus do impossível, então. A palavra que diz, o Deus é o Deus do impossível, rasga. Rasga lá, paga, porque aquilo não tem peso na vida da pessoa. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o Deus do impossível, para alguns, está escrita a frase para enfeitar. Mas não como poder, a pessoa não recebe como poder. Ela até pode repetir, Deus é Deus, para o homem tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ela pode até falar, mas aquilo sai da boca para fora, daqui, não passa daqui, aquilo não saiu do coração. Aquilo não tem espírito, não há fé naquilo. Então algumas pessoas, o que acontece? Quem crê, vive. Então aqui, um monte de gente viveu esse milagre. O oficial do rei não. Porque ele contestou, como está aqui, o homem de Deus. Ele contestou. Não, isso não tem como. Nem se as comportas dos céus fossem abertas. Isso não poderia acontecer, não tem como acontecer. Porque ele estava tão vidrado, voltado para o problema, para a situação, tão voltado para a situação, o olhar dele estava totalmente para a situação. Então, quer dizer, a partir do momento que eu estou vendo esse problema aqui, deste tamanho, como é que eu vou crer que isso vai mudar? Não tem como mudar, o problema é grande demais. Então, muitas pessoas, aí ele vê o fulano do lado vencendo, o outro vencendo, um vivendo um milagre, o outro vivendo também, e ele não vive. Por quê? Porque a vida dele é dizer exatamente isso. Mas como? Não tem jeito. Gente, é uma questão de lógica, mas fé não é lógica. Não tem como você ir pela lógica na fé. Tem coisa que não tem lógica. Como é que você explica algumas coisas?
Tem coisa que não tem explicação. Quando é um milagre, aquilo não tem explicação. Ninguém consegue explicar um milagre. Tem um monte de coisas que eu vivi na minha vida que não adianta eu tentar explicar. Eu digo, Deus fez, acabou. Mas como isso? Deus fez. Como é que alguém explica tantas coisas, tantos acontecimentos milagrosos, grandiosos? A gente não está aqui para perder tempo com explicação e explicar, olha, vou gastar um tempo para te explicar milagre. Não, Deus fez a minha vida, estou vivendo um milagre. Mas algumas pessoas, elas já dicaram, como isso aqui? O espírito da incredulidade está impregnado nelas. Então, quando a palavra de vitória é liberada, ela lá dentro, ao invés de ela receber com toda a força, ela recebe com dúvida, aquilo vem, mas já vem com dúvida, com incredulidade, mas como? Não tem jeito, e etc. Nem se as comportas dos céus fossem abertas, poderia acontecer. Não aconteceu o ano inteiro, vai acontecer em 24 horas, não tem como. Então, como é que Deus vai fazer na vida de uma pessoa? O oficial do rei viu e morreu, mas não desfrutou do milagre. Mas muitas pessoas desfrutaram. E é o que acontece, quando a pessoa crê, ela desfruta. E o que não creu, ele vê o outro vivendo, ele vê o outro desfrutando, mas na vida dele não ele vê, mas ele não vive. O milagre não chega até ele por causa do Espírito que está nele. Por causa do Espírito. Então é isso que tem que entrar na sua mente. 24 horas depois, num dia, estavam comendo criancinhas, no outro, tinha tanta comida que não tinha onde pôr. Mas como? Deus criou um meio, usando os próprios inimigos. O Senhor fez com que eles ouvissem um barulho de um exército gigante. Eles pensaram que o rei de Israel tinha contratado os hititas e os egípcios, que estavam chegando com um exército imenso, que ia destruir com eles. Eles saíram correndo no desespero, largaram tudo lá. Então, o próprio inimigo, olha como é que é, Deus usou do próprio inimigo para abençoar o povo. Aquilo que foi um tormento, Deus usou daquilo mesmo para abençoar o povo. Como é que Deus transforma? Você vê que é só Deus. Como é que eu vou explicar um negócio desse? Um exército fica ali tomando conta da situação e afligindo o povo. Quando eles buscaram aqui no nome de Deus, invocaram a Deus, Deus criou um meio, eles ouviram. Bateu um medo. Quando eles tiveram, o Senhor fez com que eles ouvissem um som de um exército imenso. No desespero, saíram correndo e largaram tudo. Eles não largaram só o rebanho que tinha, o gado, os cavalos, os camelos. Eles largaram toda a comida, largaram tudo. Então, o próprio pessoal, o inimigo que estava assombrando a vida deles, o Senhor usou deles mesmos para abençoar o povo. Aquela situação, eles terminaram muito melhor no final. Claro que quem não buscou a Deus e tomou atitude precipitada, como a mãe, que ao invés de buscar a Deus, cozinhou o filho. E isso é o que acontece com gente que não pensa, que não busca a Deus, no desespero, sai fazendo tomando uma atitude errada atrás da outra. Que é o que eu sempre falo. Pessoa, isso aqui é aquela história do sujeito, ele para cobrir um empréstimo, ele faz outro empréstimo, ele faz outra dívida, ele faz outro negócio, para resolver um problema, ele pega outro problema. Buscar a Deus, ele não busca. Ele está em busca de saídas N, que todas levarão à destruição, porque Deus não está naquilo. Então, quem tomou atitude estúpida, claro que aquela mãe não tinha mais, ia ter que guardar para o resto da vida que ela comeu o filho. Que ela fez aquela besteira absurda. Mas quem esperou, aguentou, etc., buscou, viveu o seu milagre. Saiu melhor, porque quando o exército saiu,
tudo que era deles ficou para eles. E aí tinha tanta comida. E ainda camelos, cavalos e tudo mais que eu li aqui para você. Eles abandonaram o acampamento. E o povo de Deus pôde ir lá, saqueou, pegaram tudo, levaram. E viveram o seu milagre. E o inimigo perdeu tudo, ainda saiu envergonhado, fugido. E o povo ficou abençoado. Mas quem duvidou, viu o acontecimento todo e morreu. Morreu sem desfrutar do milagre. Porque contestou. Porque como é que uma pessoa que não absorve, ele não se lança, ele não busca, Senhor, eu preciso crer, é isso mesmo. E eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Em 24 horas tudo estava mudado. Não tem, está tudo aqui para você ver. Em 24 horas, num dia estavam comendo os filhos, no outro tinha tanta comida e tudo que tinha ficado ali, que era muita coisa. Era abundância, prosperidade, era muita coisa boa que estava ali. E é o que Deus quer que entre no seu entendimento. Você vê que Deus cria meios para abençoar. Ele cria, mas você tem que estar disposto a crer, absorver o espírito da fé e se lançar por inteiro. E quando isso acontece, essa dependência, essa busca em Deus, a pessoa desfruta do sobrenatural, porque isso aqui é o sobrenatural. Como é que em 24 horas uma situação tão grave mudou dessa maneira? É para provar para cada um de nós que do nada Deus faz tudo mesmo. Do nada, hoje você pode não ter nada. Você invoca a Deus e confia nele. Ele muda completamente a situação. No outro dia, naquela mesma hora, o povo tinha comida de sobra e a vida estava mudada. Acabou a perseguição do inimigo lá na porta, não deixando entrar, ninguém podia entrar. Não entrava nem saía, acabou a miséria, acabou tudo, acabou. O inimigo, eles não tinham mais a ameaça da guerra, eles não tinham mais a fome, eles não tinham mais aquela situação. Sabe o que é acabar tudo? Tudo, aquele problema. Ameaça de guerra, miséria, quer dizer, Deus resolveu tudo, aquela perseguição, aquela miséria, aquele problema financeiro que estava ali, é para mostrar, Deus criou. É inexplicável, mas Deus opera o inexplicável na vida do que crê. Na vida do que crê. Quem é que anunciou isso aqui? 4 leprosos que estavam à porta da cidade. E eles estavam lá pensando, bom, o que a gente faz? Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for no exército, lá no acampamento arameu, a gente morre. Mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer do mesmo jeito. Então, vamos lá. Se ficar, morre de fome. Se for, pode morrer pela espada. Vamos morrer do mesmo jeito. Então, vamos morrer lutando. Vamos arriscar. Quantas vezes eu bato nisso aqui, ó? Eu já falei dessa palavra aqui algumas vezes. De você arriscar na fé. De você ter a coragem de arriscar na fé. Se a gente ficar, morre. Se a gente for, morre também. Então vamos. Eu amo isso. Eu amo isso. Porque se a gente ficar aqui, vamos morrer de fome. Se a gente for lá no exército arameu buscar um pouco de comida, a gente pode ser morto. A gente pode ser morto também. Mas então, vamos lá, ué. Se a gente vai morrer do mesmo jeito, a ideia é que vai morrer, então vamos lá lutar. Quer dizer, pode ser que aconteça, que dê certo. Quando eles chegaram lá, eles é que encontraram o acampamento arameu vazio. Eles é que encontraram. Você vê como a gente tem que realmente seguir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, que é
colocou isso no coração deles, sem dúvida nenhuma, foi o Senhor. E eles conversando entre eles, o que nós vamos fazer? Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for, também pode morrer, mas então vamos lá. Se a gente vai morrer do mesmo jeito, então pelo menos vamos lutar. Pode ser que dê certo. E muitas pessoas, elas amarram a vida delas por causa disso. Elas só ficam pensando, bom, eu estou com um problema, mas se eu tentar isso, pode ser que não dê certo, mas eu já estou com um problema, mas se eu tentar, pode ser que eu não dê certo. Ela não tem coragem de arriscar. Ela não tem coragem de dar um passo de fé. Ela não tem a fé para acreditar que Deus vai honrar a fé dela. Algumas pessoas estão morrendo, mas não têm coragem de dar um passo de fé. Elas não querem mais aquela situação, mas não têm coragem de dar um passo de fé, porque já estão com medo que aquilo vai dar errado. Quando o Gideão estava prensando, estava malhando o trigo, ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Quando uma pessoa quer mudar de vida, ela não fica com essa ladainha em busca, bom, eu não tenho um lugar para malhar o trigo, então não posso malhar o trigo, porque eu só tenho um tanque de prensar uvas, e um tanque de prensar uvas não é apropriado para malhar um trigo. Então, não posso malhar o trigo. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho isso. Eu preciso que as circunstâncias estejam totalmente favoráveis, tudo esteja perfeito, o tempo, o momento. Aí então, eu preciso de um lugar certo para malhar meu trigo, porque é um tanque para prensar uvas, não é um lugar certo para malhar o trigo. Então, se eu não tenho um lugar certo para malhar o trigo, então eu não vou malhar o trigo, porque eu só tenho um tanque de prensar uva. Então, se eu tenho um tanque de prensar uva, como é que eu vou malhar o trigo? Então, não vai ficar o trigo sem malhar. Então, eu fico sem comida. Eu fico sem minha bênção. Eu fico sem meu milagre, já que eu não tenho as coisas adequadas. E Deus está dizendo, por que você não manifesta a sua fé? Se você tem um tanque de prensar uvas, malhe o trigo. Usa o que você tem. Você está aí, não gosta do que está vivendo. Não gosta da situação. E está com medo de dar um passo de fé. Algumas pessoas ainda param de dizer, porque eu até dei o passo de fé lá, e aí não deu certo. Será que não deu certo? Não tem a ver com o passo de fé que você deu, mas talvez com a sua conduta espiritual, com o seu comportamento espiritual. Talvez o teu espírito mudou, a tua fé mudou. É por isso que os resultados também mudaram, negativamente. Entende isso ou não? Quantas vezes eu vejo a pessoa dizer assim, é porque eu comprei aquele carro, naquele momento eu senti, sabe, era de Deus, e possivelmente era. Mas depois foi tudo bem, aí de repente eu comecei não estava dando conta de pagar, não sei o quê, eu acho que não era. Engraçado, como é fácil as pessoas questionarem a atitude de fé e não a fé delas. É muito fácil eu questionar a atitude de fé que eu tive, porque eu acho que não era de Deus. Do que eu parar e falar, peraí, a minha fé mudou, o meu comportamento de fé mudou. É por isso que as coisas começaram a dar erradas. Não é que não era para eu comprar o meu carro, não é que não, em nenhum momento eu estava errado quando Deus me impulsionou a comprar a minha casa. Eu não estava errado. Acontece que Deus exige de mim um espírito cada vez maior, mais forte, uma fé que cresce, não que retrocede. Então, quando a sua fé retrocede, seus resultados também. Isso é sabido. Aí, acho que não era de eu ter comprado aquela casa, era para você morar num lugar que você mal estava cabendo, não tinha mais condição, aí Deus te impulsiona, tudo foi de Deus, você viu a glória de Deus, aí você relaxou, aí retrocede, aí isso, aquilo, aí agora, acho que não era para eu ter dado aquele passo de fé, não era para você ter mudado a sua fé, era para você ter crescido mais na fé. E dado cada vez mais condições para Deus te honrar, não só com aquelas vitórias, mas com muitas outras.
acho que não era para ter dado aquele passo de fé, não era para ter dado o passo de fé e dado muitos outros, continuando tendo uma fé, aumentando e aumentando a sua fé. Entende ou não? Se isso entrar no seu entendimento, ninguém te segura. O problema é que demora demais para entrar. E algumas pessoas estão aí, eu só tenho um tanque de prensar uvas. Eu tenho trigo, mas não tenho o lugar certo, a eira certa. Então não posso prensar, não posso malhar o meu trigo. Porque como é que eu malho num tanque de prensar uvas? O Gideão estava sendo observado a fazer exatamente aquilo, aquele tipo de pessoa que tudo que vem à mão para fazer, não fica ali buscando o lugar ou a situação perfeita. Eu vou agir o que eu tenho que agir, eu vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, o que Deus espera de mim, eu vou fazer, eu vou manifestar a fé naquilo que eu tenho, eu vou usar os meios que eu tenho, eu vou dar condições para Deus me abençoar. Eu vou. Os mendigos, os leprosos aqui. Gente, é o seguinte, se a gente ficar, vai morrer. Se for para morrer também, então vamos fazer o seguinte, vamos morrer lutando. Chegaram lá, foi o passo mais certo, foi eles que anunciaram a situação, Deus usou. Você vê como é que é? Quantas vezes Deus está dizendo, quando você está numa situação que você não gosta, dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Dê um passo de fé. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Muitas situações ainda não andaram, não é porque Deus não quer fazer. É porque está aqui, eu acho que é melhor eu ficar aqui, eu vou morrer de fome. Mas peraí, se eu for lá, corre o risco de morrer a espada, mas também corre o risco de nos dar comida e tudo dá certo. Quer saber? Nós vamos morrer do mesmo jeito, vamos lá. Nós vamos lá. E eles arriscaram. Chegaram lá, encontraram o acampamento arameu vazio, comeram, pegaram um monte de coisa, aí pararam e falaram, opa, nós não podemos ficar quietos. Hoje é dia de boas novas, nós precisamos correr e contar isso para o rei. Aí correram e contaram para o rei, e aquele dia foi chamado o dia de boas novas. Quem podia esperar que 4 leprosos é que levariam as boas novas a eles? Você vê que Deus realmente usa as coisas mais loucas e inexplicáveis para fazer um milagre. Quem poderia imaginar que 4 leprosos que ficaram na porta da cidade é que traria as boas novas daquele dia? E trouxeram boas novas, e eles puderam ir e pegar e tiveram a vida mudada. Isso entra? Pegue o seu propósito, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Levante ao céu e fala com Deus com toda a força da sua vida. Senhor, se o Senhor mudou aquela situação em 24 horas, pode mudar a minha também. Agora essa oração é sua. Senhor, se o Senhor mudou aquela situação em 24 horas, pode mudar a minha também. Se o Senhor mudou aquela situação em 24 horas, o Senhor pode mudar a minha também. Se aqueles 4 leprosos tiveram a coragem de dar aquele passo de fé e arriscar daquela maneira, eu também posso. Se o Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, eu não vou ficar esperando que as coisas sejam perfeitas para eu agir a minha fé. Eu vou agir a minha fé. Eu vou agir a minha fé. Em nome de Jesus Cristo. Vamos, fale com Deus com a força da tua vida. Deus me dá vitória. Eu creio. Se o Senhor mudou a situação desse povo em 24 horas, pode mudar a minha também. Muda a minha situação, Senhor. Eu sei que eu ainda vou viver os meus milagres. Eu sei que o Senhor tem milagres para mim. Eu sei que eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu sei, eu não abro mão disso. Eu estou pronto para viver, eu estou pronto para dar passos de fé. Eu darei passos de fé. Eu darei passos de fé. Do jeito que eu estou, não permanecerei. Eu não vou permanecer. Eu não vou ficar do jeito que eu estou. Eu penso que é isso que Deus está dizendo, está esperando ouvir de você. Se eu tenho um tanque de prensar uva e eu tenho trigo, eu vou malhar o trigo nesse tanque de prensar uvas mesmo. Eu vou tomar atitude. Eu estou numa situação que eu não gosto. Eu vou dar passos de fé, ainda que pareça arriscado demais. Eu sei que o Senhor está me impulsionando e eu irei. Talvez você está aqui com medo de dar um passo de fé porque acha que é arriscado demais. E Deus está dizendo,
te honrar. Eu tenho certeza que tem situação aqui que basta você ir lá e dar um passo de fé e tudo vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Talvez falar com alguém que você deve, que precisa fazer um acordo. Parece loucura que essa pessoa vai fazer um acordo com você. Ela vai, pode ir lá porque ela vai. Parece loucura você ir lá numa agência amanhã e dar o passo de fé para a compra do seu carro, ou ir lá e dar um passo de fé para a compra do seu apartamento, ou dar um passo de fé e entrar e lançar naquela situação tão impossível. Deus está dizendo: eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Você precisa ter a fé desse passo de fé. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou honrar você. Eu vou honrar você. Eu penso que é exatamente isso que Deus está dizendo. Põe um ponto final. Você não tem mais que andar a pé. Você não tem mais que pagar o aluguel. Você não tem mais que ficar com medo desse credor. Você não tem mais que ficar com essa situação. Você pode agir, haja. Dê esse passo de fé. Eu vou te honrar. Eu vou desarmar o inimigo. Eu vou usar do próprio inimigo para te abençoar. Aquilo que tem sido uma afronta na tua vida, eu vou usar para te abençoar. Eu não sei, mas essa palavra é de milagre, é de atitude. E Deus está prometendo mudar coisas já. Ele é o Deus de já. E a palavra é essa. Em 24 horas tudo estava mudado. E Deus está garantindo algo muito grande para quem crê. Para quem crê. Vamos. Levanta com força. Mostra isso para Deus com força. Mostra com força. É milagre que Deus tem para você. É milagre. Você não tem que finalizar do jeito que está. Dá esse passo de fé. Faça como esses 4 leprosos. Vá sem medo ao acampamento arameu. E você vai ser surpreendido. Aquilo que podia parecer o caminho para a morte foi para a vida. Hoje é dia de boas notícias para você. Toma posse. Que esse último jejum de 2012, nessa última quarta-feira, hoje é dia de boas novas para você. Você tem que ouvir a voz do Espírito e não ter medo de pegar o telefone e buscar um acordo com aquela pessoa, ainda que ela seja perigosa. Ela seja perigosa. Você não precisa ter medo. Deus vai desarmar esse inimigo, esse exército arameu. Você não tem que ter medo de ir lá e dar o passo de fé e vencer esse ano no seu imóvel, no seu carro. Põe o ponto final daquilo que você não quer mais. Coloque, dê esse passo. Eu não sei qual a área que você precisa viver um milagre. Dê esse passo de fé. Às vezes tem uma barreira com alguém. Deus já está moldando aquele coração. Vai lá, pode falar e aquela barreira não vai existir mais. Seja o que for, Deus está te mandando, vá agir. Seja o que for que se levantou na tua vida, Deus está te garantindo, após um passo de fé, operar, materializar na tua vida. Em 24 horas tudo estava mudado. O homem de Deus disse: amanhã nessa mesma hora vocês vão estar vivendo uma outra realidade. Levanta o teu espírito com toda a força da tua vida. Levanta o teu espírito com força e diga para Deus que você crê. Que você crê. Não diga jamais a palavra Senhor, mas como? Não tem jeito. Dê o passo de fé e Deus te honrará. Meios Deus criará. Ele criou um meio para dar aquele grande livramento, e Ele está dizendo que Ele vai criar um meio, mas você tem que ter a coragem de dar o passo de fé, em nome de Jesus. Não tem que ter medo, tem que ter fé, porque o medo é inimigo da fé. Em nome de Jesus, está aqui, Senhor, eu creio, eu tenho certeza que Deus está dizendo isso para você. Eu já te dei vitória, agora dê o passo de fé e toque nela. Toque nela. Dê o passo de fé e toca. Dê o passo de fé e toca nessa vitória. Não tenha medo de assumir aquele grande desafio, de enfrentar.
Não tenha. O que Deus quer colocar nas tuas mãos é para alegria, é para bênção, é para renovo, é para satisfação da tua alma. E você vai conseguir viver e vencer todas as demais coisas que surgirem, porque Deus está te impulsionando aí, sem medo. Eu tenho 100% de certeza, 100% de certeza, para dizer para quem crê, o uso que você tem. Se é um tanque de prensar uvas e você só tem trigo, malha o trigo no tanque mesmo. Você está aí na porta da cidade e com medo das coisas, e tem ali um lugar onde tem, se você for lá, tem risco, mas também você corre o risco de viver um milagre. Você vê como é que é? Eles corriam o risco de se fartarem e de morrer também. Eles arriscaram, e foi arriscando que eles chegaram lá e encontraram o acampamento vazio. É quando a gente consegue dar o passo de fé e dar crédito à voz do Espírito Santo, que a gente consegue viver os milagres que Deus tem para nós. Não tem outra maneira. Muitas vezes o Senhor coloca dentro de nós e está dizendo vá, e você está colocando um monte de obstáculos. O Senhor para de questionamentos, para de racionalizar e dê passos de fé, em nome de Jesus. Em 24 horas tudo estava mudado. E eu quero que isso entre no teu espírito, em nome de Jesus, e que você diga a mesma coisa. Eu tenho certeza que pela minha fé eu já estou tocando nessa vitória, e eu vou dar o passo de fé que o Senhor está me impulsionando, e eu vou palpar, eu vou tocar materialmente, fisicamente, eu possuirei também, em nome de Jesus. Ainda com a tua mão erguida, com a tua mão estendida para aquela direção, ordena a vitória lá, e diga como você quer que as coisas sejam, e ordena que elas sejam materializadas, em o nome do Senhor Jesus. Determina como você quer que elas sejam, que elas fiquem, que elas aconteçam, que elas se materializem na sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Materializa as vitórias, meu Pai, materializa o milagre do teu povo, materializa a honra, materializa, meu Deus, esse sonho. Materializa aqui hoje. Muda a realidade dessa pessoa. Muda, meu Deus, para a glória do teu nome. Que essa pessoa viva o que o povo viveu, o teu povo viveu. Que todos vivam a tua glória, experimentem da tua glória, desfrutem do teu poder, meu Pai. 24 horas depois, aquele povo vivia uma realidade completamente diferente. E o Senhor está prometendo uma realidade diferente para cada um que aqui está. E eu determino, viva isto, desfrute disso, toca para a glória de Deus. Hoje é dia de boas novas, é dia de boas notícias. A notícia que é para você ir, porque Deus já te deu essa resposta. Pode dar o passo de fé, porque Ele já te abençoou. Em nome de Jesus. Diga com o seu propósito nas mãos que você já venceu tudo isso que está aí. Tudo isso eu já venci. Pela minha fé, a minha realidade é outra. A minha realidade é outra. Para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e abençoe a sua vida. Diga que você tem o espírito da fé, o dom da fé, e que você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa vitoriosa, e que você vai sair desse jejum com o seu milagre. Você tem o dom da fé, o espírito da fé, e a vitória do Senhor está com você. Pela sua fé você está vivendo o seu milagre já. A minha vida está abençoada. Eu estou abençoado, abençoada. O meu milagre já chegou. Em nome de Jesus. O meu milagre já chegou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel,
Nós estamos todos juntos, reunidos na mesma fé. Já quase 7 horas, há minutos das 7 horas de jejum. E esse é o último jejum de 2012, a última quarta. E nós estamos aqui fazendo a coisa certa, te invocando, te buscando, Deus vivo. E nós todos concordamos com todas as vitórias do teu povo. Nós concordamos com todos os milagres. Nós concordamos com a justiça, com a honra, com a materialização do sonho, do desejo, com a virada do cativeiro. Nós concordamos que a situação da vida dessa pessoa já mudou para a glória do teu nome. E nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias e milagres, a mudança radical da vida dessa pessoa, para que sejam ligadas no céu. E nós desligamos tudo que estava afligindo a vida dessa pessoa aqui na terra, para que sejam desligadas no céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.